A graça e paz, meus amados irmãos da Igreja Batista Central, estamos aqui dando continuidade à nossa escola bíblica dominical. Já tivemos a abertura com o pastor Alan, tivemos a primeira aula com o pastor Marlon, nessa nossa revista. Agora, o segundo capítulo dessa revista, O Caráter do Cristão, a introdução às bem-aventuranças. Então, nós vamos estar agora meditando um pouco, falando de maneira assim geral dessas bem-aventuranças. Cristo começou o seu sermão com as bem-aventuranças e na aula seguinte, a próxima aula, nós teremos a especificação dessas bem-aventuranças. São 8 bem-aventuranças de Cristo. Mas antes de qualquer coisa, nós vamos ler o texto da palavra do Senhor, que se encontra em Mateus capítulo 5, versos de 1 a 12, a qual o Senhor Jesus nos diz: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. E outra versão diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar ao Senhor? Deus, abençoe nosso culto, abençoe nossa escola bíblica dominical, abençoe esse dia, Senhor, ao qual estamos estudando a Tua Palavra, para que nossos irmãos em Cristo Jesus, nesta aula, Senhor, estamos estudando nesse semestre, ó Senhor, sobre o Sermão do Monte, a importância do Sermão do Monte na vida do cristão. E agora, Pai, em nome de Cristo, eu te peço que o Senhor abençoe cada aluno, me abençoe na transmissão desta aula, ó Pai, que o Senhor possa me usar para a Tua glória. É que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, bem-aventurado, diz a palavra do salmista no versículo-chave do Salmo 32, 1 da nossa lição. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Então, ao estudar essa lição, você entenderá que povo abençoado é aquele cujo Deus é o Senhor. Que povo abençoado é aquele cujo Deus é o Senhor. Então, meus queridos, hoje nós começamos a estudar a primeira parte do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, que demonstram o tipo de caráter que Cristo espera dos seus discípulos no dia a dia, que é bem diferente das qualidades que o mundo exige hoje. O mundo, John Stott, ele falando sobre o Sermão do Monte, um livro que ele narra, faz uma exposição do Sermão do Monte, fala contra a cultura, contra todos os princípios desse mundo. Então o mundo não acha que a pessoa humilde de espírito, mansa ou pacificadora, aquela que chora por causa do reino de Deus, é feliz. Então, nos termos do mundo ao qual nós vivemos, para ser feliz, a pessoa tem que procurar seus próprios direitos, buscar a realização própria, pessoal, a todo custo, sem pensar em quem pisa para alcançar objetivos e felicidade. Então, mas Cristo, nesse trecho, nesse início dessa narrativa que nós acabamos de ler com os irmãos, nesse trecho do sermão, mostra que a verdadeira felicidade, ela é muito diferente. Seu padrão de vida para os discípulos entra em choque com os padrões do mundo. Então hoje, meus queridos irmãos, nós faremos algumas considerações básicas para que você possa entender melhor quem são os ouvintes,
quais as qualidades recomendadas, qual o significado da palavra bem-aventurança e, finalmente, o que significa um termo que aparece várias vezes, o reino dos céus. E eu quero explicar para você porque Lucas usa o reino de Deus, essa expressão reino de Deus. Mateus usa a expressão reino dos céus. Nós temos que entender que Mateus escreveu o seu evangelho para os judeus. E os judeus esperavam um reino militar. Eles esperavam um Messias que viesse resolver os problemas dos judeus, destruir as nações em volta dos judeus, destruir os ímpios, principalmente no tempo de Cristo, o Império Romano, e começar o reino de Deus. Então, ele usa a expressão reino dos céus para que as pessoas entendam que o reino de Cristo não é deste mundo, que o reino de Cristo é o reino dos céus. Então é por isso que existe essa diferença entre reino de Deus, ao qual Lucas registra, e reino dos céus, ao qual diz Mateus. Então é para mostrar para os seus leitores que o reino que Cristo vem implantar, pois ele começou a pregar o evangelho, eis que é chegado o reino de Deus, e crede no evangelho, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino do Senhor. Então o reino de Cristo começa no coração, e depois ele é o reino dos céus, onde este reino de Cristo será um reino de paz, um reino de justiça, totalmente diferente do reino que os judeus estavam querendo, e por isso que eles não creram em Cristo. Então essa diferença é muito interessante. E agora Jesus, começando o seu sermão do monte, ele vai dizer quem são os ouvintes, quem são os ouvintes de Cristo. E os primeiros versículos você vai entender que, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. É interessante que ele começou a ensinar os seus discípulos, né, ali, e depois chegou a multidão também, começou a ouvir aquele sermão de Jesus. E é interessante que você vê os ouvintes ali que são específicos. A resposta parece simples, mas é óbvia. Ele veio para os seus discípulos, o sermão foi pregado para os seus discípulos estavam assentados ali aos pés daquele monte. Jesus começou a ensinar, e também veio a multidão que se assentou ali para ouvir o maior sermão pregado em toda a história deste mundo, onde vemos ali a essência do Evangelho de Jesus. E Mateus ele foi muito feliz na sua narrativa do Sermão do Monte, porque ele registrou de maneira plena, completa, não resumida como fez o evangelista Lucas. Então Mateus ele registra todo esse sermão maravilhoso, o maior sermão pregado em todo o tempo por Cristo Jesus. Então Jesus começou pregando, ensinando os seus discípulos. Então é interessante, John Stott comenta, as bem-aventuranças descrevem o caráter equilibrado do povo cristão. Então nós sabemos que Jesus começou a pregar para os seus discípulos e foi se aproximando das multidões, e ele também começou a ensinar para os discípulos e também para aquela multidão. Então começou com os seus discípulos, diz o texto da palavra do Senhor, assentou e os seus discípulos se aproximaram, então ele passou a ensiná-los, e Jesus disse. Então, meus amados irmãos, vemos aqui no início, né, nesse Sermão do Monte, que é a carta magna do reino, essencialmente Jesus estava ensinando as qualidades que devem caracterizar todos os seus discípulos, cada cidadão do reino dos céus. Então, quem são os seus ouvintes? São os discípulos e também as multidões, porque no final do Sermão do Monte, nós vemos essa narrativa de Mateus dizendo, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então você vê que ele começou ensinando aos discípulos e depois passou por discípulos juntamente com aquela grande multidão, e toda aquela multidão ficou maravilhada com aquela mensagem
que norteia toda a nossa vida e que essencialmente Jesus estava ensinando as qualidades que devem caracterizar todos os seus discípulos, cada cidadão do reino de Deus. Então, meus amados, os verdadeiros discípulos tinham de ser diferentes daqueles que estavam fora do reino. Então, ele começa a dizer, bem-aventurados, né? E é interessante que a palavra bem-aventurado é a palavra feliz, né? Então, bem-aventurados, né? O Senhor Jesus estava chamando ali os seus verdadeiros discípulos, tinham de ser diferentes daqueles que estavam fora do reino, diferente dos pagãos que não queriam ter nada com o evangelho, mas diferente também dos crentes nominais, que nós temos muitas pessoas nominais que dizem que são cristãs, mas que não têm uma vida pautada na palavra do Senhor, principalmente não manifesta esse caráter, essas 8 marcas que Cristo Jesus está dizendo aqui. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, meus amados irmãos, diferente daquelas pessoas que Paulo descreve, né? Mas Jesus, o verdadeiro discípulos tinham de ser diferentes e tinham que viver essa essência na sua vida, essas características, esse caráter de Deus, ter essa conduta diante das pessoas, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo, como bem diz Jesus neste sermão do monte. Então, diferente daquelas pessoas que Paulo descreve na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, verso 5, ele diz, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Então, as bem-aventuranças é uma descrição de como uma pessoa crente deve viver. Por isso, queremos destacar mais 2 verdades sobre esse assunto. Todos os crentes devem demonstrar estas qualidades. E é interessante que eu estudando esse texto, quando Jesus começa falando das bem-aventuranças, ele disse, bem-aventurados os pobres de espírito, e outra versão, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E Martin Lloyd Jones, no seu livro Estudos no Sermão do Monte, ele diz uma coisa interessante que eu gostaria de compartilhar com você. Ele diz o seguinte, não há que duvidar que essas bem-aventuranças foram arrumadas em uma sequência bem definida. Nosso Senhor não as colocou em suas respectivas posições por mero acaso, acidentalmente. Antes, há nelas aquilo a que poderíamos denominar de sequência lógica e espiritual. Necessariamente, essa é a primeira das bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, ele começa com essa narrativa. Bem-aventurados os humildes de espíritos. Então, alguns têm chamado o reino dos céus, ao menos que seja possuidor dessa qualidade. Então, humilde de espírito, essa é a característica fundamental de todo o crente, do cidadão do reino dos céus. Em todas as demais características são, em certo sentido, resultantes desta qualidade. Então, na medida em que formos avançando na exposição dessas bem-aventuranças, que vai ser estudado, né? Na próxima aula, vamos dar as 4 primeiras, depois mais as 4 últimas dessas bem-aventuranças. Então, não podemos ser cheios enquanto não formos primeiramente esvaziados. E ele diz que Jesus colocou essa sequência, essa bem-aventurança, né? Como os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, porque essa é a característica fundamental de todo salvo em Cristo Jesus, de todo aquele que teve a sua experiência de conversão em Cristo Jesus. Então, todo crente que foi regenerado, ele é bem-aventurado porque ele é humilde de espírito, porque deles é o reino dos céus, porque eles tiveram uma vida transformada. Então, essa primeira bem-aventurança fala da nossa conversão, da nossa experiência de salvação.
As outras 7 bem-aventuranças vai falar da nossa conduta que devemos ter diante das pessoas. Por isso que Martin Lloyd Jones diz que essa é primeiramente das bem-aventuranças devido à excelente razão que ninguém pode entrar no reino de Deus, também chamado reino do céu, a menos que seja possuidor dessa qualidade nela expressa. No reino de Deus não existe sequer um participante que não seja humilde de espírito. E essa é a característica fundamental do crente, do cidadão do reino dos céus. E todas as demais características são, em certo sentido, resultante desta primeira qualidade. Na medida que formos avançando, ele vai dizer, não poderemos ser cheios enquanto não formos primeiramente esvaziados. Não se pode encher vinho novo em odre cujo conteúdo ainda não tem sido despejado. Então essa afirmativa, o Evangelho sempre exibe essas duas facetas. Há o derribamento e há também a edificação. Então os humildes de espírito são pessoas que reconhecem que são salvas pela graça de Deus, que não possuem nenhuma mérito para alcançar a graça salvadora de Jesus Cristo. E por isso que todo cristão, ele tem que ser humilde de espírito, porque manifesta a nossa transformação, a nossa experiência de conversão a Cristo. Então todos os salvos são bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque somos humildes, reconhecendo que se Deus não tivesse manifestado a sua graça, nós não alcançaríamos a verdadeira salvação. Então, essas bem-aventuranças, meus queridos irmãos, é uma descrição de como uma pessoa crente deve viver. E todos os crentes devem demonstrar essas qualidades. As bem-aventuranças refletem as qualidades da vida cristã normal. Essa é a vida cristã normal, temos que ter essas 8 qualidades aqui. E devem ser vistas na vida de cada crente sem exceção, porque cada crente foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Cada crente foi regenerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, em segundo lugar, todos os crentes devem demonstrar todas essas qualidades. Então, todos os crentes devem demonstrar essas qualidades e todos os crentes devem demonstrar todas essas qualidades, né? Então, não existe 8 grupos separados e distintos de discípulos, alguns dos quais são mais mansos, enquanto que os outros são mais misericordiosos, outros suportam mais perseguições. São antes 8 qualidades do mesmo grupo de pessoas que ao mesmo tempo são mansas, misericordiosas, humildes de espíritos, limpas de coração, choram e têm fome, são pacificadores e perseguidas. Então, dons, nós temos diferentes dons, mas ninguém sugere que todos nós temos de ter o mesmo temperamento ou os mesmos dons. As bem-aventuranças não falam de dons, nem de temperamento, mas de características que devem ser vistas na vida daquele que pertence ao reino de Deus. Então são essas características. Então vemos ali Jesus pregando esse sermão do monte para os discípulos, e alguns sugerem que esse sermão do monte foi logo no início, na caminhada dos apóstolos com Jesus, depois da escolha deles, né, como está lá a narrativa de Mateus, e logo em seguida vemos o Senhor Jesus falando dos seus seguidores, que são bem-aventurados os humildes, bem-aventurados que choram, os perseguidos, os mansos, os limpos de coração, os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdias. Então, meus queridos, agora, os bem-aventurados são os pobres, humildes de espírito, aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, podemos deduzir disso que as outras qualidades também são espirituais. Então, quais são as bênçãos prometidas? Jesus falou, bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele, bem-aventurado é feliz. Mas qual é a verdadeira felicidade? É interessante que a primeira palavra do sermão, bem-aventurados,
que seria repetida mais 7 vezes nesse trecho, nessa narrativa, chamaria a atenção dos ouvintes, né? Don Carson, de A. Carson, comenta: aqueles que são abençoados geralmente são bastante felizes, mas bem-aventurança não pode ser reduzida à felicidade. Por isso que no livro do Spurgeon, sobre a narrativa do rei, ele comentando todo o livro de Mateus, ele que a melhor palavra a palavra que ele mais gostava de usar não era bem-aventurados, mas os abençoados. Porque nós somos abençoados. Recebemos a bênção de Deus na nossa vida, né? Como o Cássio diz, aqueles que são abençoados geralmente são bastante felizes, mas bem-aventurança não pode ser reduzida à felicidade. Porque a felicidade, as pessoas procuram a felicidade. Hoje a pós-moderna diz que você tem direito de ser feliz e que você procura a felicidade. Mas muitas vezes as pessoas estão procurando uma felicidade vazia. O rei Salomão, ele escreve em Eclesiastes capítulo 2, versículo 10, 11, ele diz o seguinte, falando dessa felicidade vazia, que diz assim: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então ele tinha tudo que ele sonhou, se concretizou. Mas no final de Eclesiastes diz: a suma da vida, porque é vaidade correr atrás do vento. Essa é uma felicidade ilusória, temporária, vazia. E ele não negou, né, os seus desejos, os seus prazeres, os seus desejos. E ele disse: isso é correr atrás do vento. Então, agora, como é que é essa verdadeira felicidade? Então, a palavra bem-aventurados descreve aquela alegria de quem tem o seu coração dentro de si mesmo e é completamente independente das coisas externas da vida. É uma coisa que vem de dentro, é uma coisa que Deus coloca. Então, a verdadeira felicidade, disse Jesus, a vossa alegria ninguém poderá tirar. As bem-aventuranças do crente são intocáveis. Então ele diz que há 4 verdades que a Bíblia declara sobre essa verdadeira felicidade que Jesus está dizendo aqui. Bem-aventurados, felizes são os humildes de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. E ele vai falar dessas 4 verdades. Primeira, bem-aventurança é algo que somente Deus pode dar. Nós não temos os recursos para produzir a condição espiritual de que seria aceitável por Deus. O salmista Davi, ele diz: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então, bem-aventurança é algo que somente Deus pode dar. Bem-aventurança é um estado que Deus deseja que seu povo desfrute. É isso que diz a palavra do Senhor. Então, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Essa é a abençoar a única que o sacerdote Arão estava dando para o povo de Israel, dizendo que a bem-aventurança é um estado que Deus deseja que seu povo desfrute. Então, meus amados irmãos, ele vai falar terceira coisa: bem-aventurança não depende das circunstâncias. Paulo pode escrever aos Filipenses, ele disse: alegrei-me sobremaneira no Senhor, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo vai dizer aos Coríntios, capítulo 2 Coríntios 7,4: sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação, porque a bem-aventurança não depende da circunstância, é uma alegria sobrenatural que nós temos, é uma paz que o mundo não pode dar.
Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar, e nós estaremos um dia nesse reino dos céus, com Cristo Jesus. Então felizes são esses, humildes que foram alcançados pela graça de Deus e que tem que ter essas qualidades, tem que ter essas características, tem que viver isso no seu caráter diário para influenciar as pessoas, porque independe se você tem dinheiro ou não, porque nós somos felizes, somos bem-aventurados, porque o Senhor manifestou a sua graça e somente Deus pode dar isso a nós. E em quarto lugar ele diz, bem-aventurança é relacionada com a obediência à palavra de Deus. Então, aqueles que são felizes, são bem-aventurados, são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. É interessante que Jesus estava pregando um sermão um dia, uma mulher no meio da multidão exclamou, bem-aventurança, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seus que te amamentaram. E Jesus respondeu, antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, se queremos ser um povo bem-aventurado, necessitamos obedecer totalmente à palavra de Deus, porque o salmista descreve perfeitamente aquilo que queremos dizer. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então a verdadeira felicidade, bem-aventurados, os felizes, são aqueles que têm uma vida transformada pelo Senhor Deus. Porque quem dá essa felicidade, quem dá o sentido da nossa existência, é Deus, é o nosso Senhor. E ele nos prometeu o reino, porque ele vai dizer, bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Interessante no versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Que reino é este? Que é o reino? Que é o reino de Cristo? Que ele começou a sua pregação, aquele povo que jazia nas regiões da região das trevas, viu a luz brilhou, e ele começou a dizer, eis que é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e credes do Evangelho. Para ser cidadão do reino, tem que ter uma experiência de conversão a Jesus Cristo. Agora, que é o reino? Que é o reino de Deus? Então destacamos 4 fatos sobre esse reino. Que ele é um reino eterno, não um reino passageiro, é um reino eterno. Nós temos vários versículos, texto, o reino é universal e eterno, que Deus é o último fato, né? Ele é eterno. O reino, ele é um reino espiritual. Os judeus sempre procuraram um reino terrestre, e o Messias que estabeleceria seu reino aqui na terra. Depois da ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos falando das coisas concernentes ao reino de Deus. É incrível que os próprios discípulos ainda tinham a mente fixa num reino político, territorial, um reino nacional. Senhor, será este o tempo que restaure o reino a Israel? Atos 1, versículo 3 e verso 6. Jesus nunca prometeu estabelecer um reino político. A Pilatos, Jesus afirmou, o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é daqui. E nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós vamos morar no reino de Deus, onde habita a justiça, onde nós viveremos eternamente nesse reino. Nós estaremos para todo sempre com Cristo Jesus neste reino. Então é um reino espiritual, não é este mundo. Foi por isso que os judeus tropeçaram e não creram em Cristo. E ele é um reino contemporâneo. O reino de Deus, contudo, será consumado, totalmente consumado, depois da segunda vinda de Cristo. A Bíblia, contudo, deixa claro que Cristo inaugurou o reino na sua primeira vinda. Então,
como diz lá em Lucas capítulo 17, verso 20 e 21, diz assim: quando os fariseus perguntaram quando o reino de Deus chegaria, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro em vós. Então, o reino de Deus começa no coração. E nós temos muitas parábolas de Cristo Jesus sobre o reino de Deus. Então, o reino de Deus ele é contemporâneo, o reino de Deus ele é eterno, o reino de Deus é espiritual. O reino de Deus tinha chegado porque ele já chegou. O reino de Deus é aqui e agora. E o reino de Deus, de acordo com o nosso estudo, ele é um reino dinâmico. O reino de Deus, em último lugar, quer dizer o reino absoluto de Deus na minha vida. Por causa da minha união espiritual e dinâmica com o rei, posso viver segundo as normas do reino. O reino de Cristo em e pela vida do povo de Deus, que é estático, mas é dinâmico, ele não é estático, ele é dinâmico. Então, crentes vivem sob o reino gracioso de Cristo. Pela graça de Deus foram libertados do império das trevas, como diz Paulo, transportados para o reino do Filho do seu amor, Colossenses 1,13, e receberam os mistérios do reino de Deus. Então, meus amados irmãos, nós sabemos que nós somos salvos, e a consumação da nossa salvação vai ser nesse reino de Deus, onde nenhum ímpio, nenhum pecador vai entrar nesse reino. Esse reino, para você entrar, você tem que ser transformado. E esse reino começou no nosso coração, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. E sabemos que a nossa salvação, ela está em processo de consumação. E a consumação do reino será a nossa glorificação. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele ressuscitou com um corpo glorificado. E nós seremos semelhantes a Cristo, com um corpo glorificado, e entraremos nesse reino eterno, nesse reino espiritual, nessa nova Jerusalém, onde não entrará o pecado. Lá nós seremos totalmente glorificados. O que é corrupto, esse corpo corrupto, vai ser revestido da incorruptibilidade. Esse corpo que é mortal, ele vai ser revestido da imortalidade. Porque esse reino que Jesus está dizendo, o meu reino é deste mundo, o meu reino não é daqui. Quando ele respondeu para Pilatos, o reino de Deus, onde nós vamos ser pessoas perfeitas. Porque nesse mundo, nós vivemos um mundo imperfeito e temos um corpo imperfeito. Nós nos abatemos, nós nos entristecemos, nós nos afligimos, mas neste reino que Cristo já preparou, e ele que pregou o reino de Deus, ele começa no coração de todos aqueles que creem em Cristo Jesus, que nós somos os cidadãos desse reino. Um dia esse reino será visível, a nova Jerusalém vai descer, e nós entraremos, todos os salvos, todos que foram remidos por Cristo Jesus, vai fazer parte deste reino de Deus, onde habita a justiça, onde nós estaremos para todos sempre diante do Senhor. Por isso que nós, como crentes, nós somos peregrinos neste mundo, porque nós não somos desse reino. O nosso reino, ele é celestial. O nosso reino é reino dos céus. É o reino de Deus, onde nós entraremos com os nossos corpos totalmente transformados. Se Jesus voltar hoje, ele já inaugurou o reino, mas para que nós possamos ser cidadãos desse reino, Jesus tem que vir ao mundo. E quando ele vier, os que estão vivos, os cristãos que foram salvos, que têm o reino de Deus no seu coração, serão arrebatados, se transformados em glórias, e entrarão naquele lugar. E os cristãos que estão lá nesse reino, sem seus corpos, os seus corpos ressuscitarão e serão transformados em glória. E todos os cristãos estarão entrando nessa nova Jerusalém, no reino de Deus, com seus corpos glorificados e vivendo a eternidade. Por isso, são bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados, felizes os mansos, porque herdarão a terra. Estaremos nesse reino, onde habita a justiça,
onde viveremos a eternidade com Jesus. Louvado seja o Senhor. Essa é a verdadeira felicidade que nós temos. Então, a próxima lição, nós vamos ter uma exposição específica dessas 8 bem-aventuranças. Cada uma delas será estudada para a edificação da nossa vida. Que Deus nos abençoe nesta tarde, em nome de Jesus. Nós vamos orar e depois estaremos encerrando o nosso momento de Escola Bíblica Dominical. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por estarmos na Tua presença nesta hora. Obrigado por esse texto que nós compartilhamos de um modo geral sobre o Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças, as características do cristão. Que nós possamos viver isso, Pai, manifestar isso, viver essas qualidades, todas essas 8 qualidades, porque nós somos bem-aventurados, somos felizes, somos abençoados, temos a bênção do Senhor, temos a graça do Senhor na nossa vida. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos o sentido da nossa existência e que vivemos nesse mundo pensando que um dia nós vamos morar no reino de Deus. E louvado seja o Senhor, porque nós somos felizes, porque nós somos cidadãos deste reino. Todos aqueles que são humildes de espíritos, todos aqueles que foram convertidos a Cristo, entrarão neste lugar maravilhoso, desse reino eterno, desse reino onde não habita mais a injustiça, onde estaremos para todo sempre com o Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.